Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RVC. Como vocês sabem, já tem essa informação, é a única mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. E como vocês sabem também, eu sempre tenho aqui a companhia de dois analistas que vão debater a respeito do tema central, né, aquilo que nós vamos propor, né, para ser discutido no programa. E o tema de hoje, mas antes de falar do tema, eu tenho que falar dos nossos queridos analistas, convidados, está aqui, está faltando, não consegue se controlar. Senhor Diógenes Cavalheiro, mais uma vez, seja bem-vindo ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Olá, gente, tudo bem? Não falo lá para os telespectadores, mas estou falando. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para mais um dia, olha esse menino. Mais um dia que nós vamos falar que a gente mais gosta aqui, que é futebol, viu, gente? 3 minutos. 3 minutos. E no meu lado direito, lado esquerdo da tela, dos senhores, a figura dele, o senhor Fábio Marcondes, mais uma vez, seja bem-vindo ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Opa, factuando, opinando e 4 minutos para fazer uma abertura, daqui a pouco não tem mais programa. Exatamente, para aqueles jargões da escolinha do professor Raimundo que os caras gastavam 4 minutos para falar. Bom, mas vamos ao que importa, ao que interessa. O tema do nosso programa de hoje é: até onde vai a responsabilidade do diretor de futebol, no caso remunerado, no resultado das equipes? Até onde o time que perde, o time que ganha, que empata, a sua classificação, não classificação, título, não título, até onde a responsabilidade do diretor de futebol, da equipe, no caso os remunerados, que eles chamam, eles dão vários nomes para o diretor de futebol remunerado, até onde vai a responsabilidade dele? E é claro que falando a respeito disso, né, meus queridos, nós vamos também tratar de novas terminologias, como o futebol hoje está se desenvolvendo, a questão do tal do profissionalismo, que muito se cobra, mas as práticas ainda, né, Fábio, ainda são as mesmas lá de trás, ok? Esse é o tema de hoje. Então vamos começar com o senhor Diógenes Cavalheiro, tem que começar com ele, né? Senão senão ele não dorme. Não, se quiser que fala conversar com ele. Não, vou começar com você para dar sorte. Obrigado. Senhor Diógenes Cavalheiro, rápido e rasteiro, começamos com a questão central, depois destrinchamos, tá? A responsabilidade do diretor de futebol remunerado pelos resultados nas 4 linhas é grande? Sim ou não? É grande pelo fato que você... Então é sim. Sim, Uhum. que ele monta Sei. a equipe, né? Ele que define os jogadores contratados, as posições carentes e juntamente os técnicos que vão trabalhar, né? Eu digo até mais, eu acho que eles são muito mais responsabilizados pelas derrotas e as perdas do que propriamente as vitórias. Mas isso aí a gente explica conforme... No desenrolar do programa. Aqui. Senhor Fábio Marcondes, rápido e rasteiro como uma cobra. A relevância da figura do diretor sobre os resultados é importante, sim ou não? Não é relevante, mas ao mesmo tempo tem responsabilidade, sim. Porque quando ganha, todo mundo ganha. Quando perde, aí tira cada um o seu da reta e aí é a culpa do técnico. Então, quem ajuda a montar o elenco tem responsabilidade do começo ao fim do projeto. Perfeito. Quando nós falamos aqui no Brasil na figura do diretor de futebol remunerado, é claro que hoje, na nossa contemporaneidade, né, nós citamos alguns nomes como Alexandre Matos, o Rodrigo Caetano, né, o que está no São Paulo fazendo um bom trabalho, que é o Raí, que dispensa apresentações. Só que se a gente começar a usar a maquininha do tempo, girar, nós vamos falar que o primeiro, digamos, conhecido diretor de futebol remunerado, o primeiro dele, assim, em termos de... Brunoro, quando a Parmalat assinou um contrato de cogestão com o Palmeiras, de 92 até 94, 95 ele ficou, depois foi mudando para outros. A figura do Brunoro. Olhando lá nos anos 90, e os senhores já estavam aqui nos anos 90, e olhando a figura do diretor de futebol remunerado hoje, mudou muito a rotina dele, a forma de trabalhar. Se a gente pegar o Brunoro daquela época, sim, e o Alexandre Matos, digamos, hoje, ou o Rodrigo Caetano, enfim. Tem uma grande diferença. Sim. O Brunoro, na gestão, no início da década de 90, na gestão do Palmeiras, o Brunoro trabalhava em prol do clube. Você citou o Alexandre Matos. Hoje o Alexandre Matos é mais egocêntrico, ele gosta de holofote. Coisa que o Brunoro não gostava tanto. Aí não aparecia. Não aparecia. Você sabia que o Brunoro era diretor de marketing de futebol do Palmeiras, porém,
o time aparecia, porque ele montou um esquadrão. Se você pegar a escalação do Palmeiras em 92 e ver o time que o Brunoro montou, logicamente com o dinheiro da Parmalat, mas com a anuência do Palmeiras, é uma coisa... E não se gastou tanto dinheiro como o Alexandre Matos gastou de 2013 para cá. Se nós vamos fazer um comparativo do que o Brunoro fez em 92 e o que o Alexandre Matos fez de 2013 para 2015, para cá, é uma grande estratosfera que foi gasto, e o retorno, se a gente for tratar de retorno, pouquíssimo. Porque o Brunoro no Palmeiras foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro e campeão do torneio Rio São Paulo. 5 torneios em 2 anos. Em 2 anos. O Alexandre Matos foi campeão brasileiro. E Copa do Brasil. E Copa do Brasil. 2 em 3. Muito pouco. Pragmaticamente falando, muito pouco. Em termos de coeficiente. Com o dinheiro que foi gasto nos dias atuais é muito pouco. Perfeito. Agora, o Rodrigo Caetano tinha uma outra postura também no Vasco, não era muito de holofote, só que também não trouxe tantos resultados assim. E o Raí está começando agora, então é uma gestão que ainda precisa de um pouco mais de análise. Exato. Mas o Brunoro, desses todos, foi sem dúvida o pioneiro e o melhor de todos eles juntos. Todos, inclusive de hoje. Concorda com a colocação do senhor Fábio Marcondes, Diógenes? É que é meio, eu considero meio injusta a comparação. Brunoro em 92 e... Não, 92, 93, 94 e Alexandre Matos agora, mais recentemente. Por quê? Porque os custos eram outros. Então, eu vou dar um exemplo só. Roberto Carlos, quando ele veio da União São João de Araras, $500 mil. foi $500 mil. Hoje você não tem jogador nem parecido com esse valor, né? A gente pode explicar isso. No interior. Isso no interior você pega uma revelação, disputa, digamos, um time, disputa uma boa Série A1, né? E aí ele vai para um time maior, você não paga $500 mil. E era um jogador promissor na época, né? E ele foi uma coisa interessante do Roberto Carlos, é que enquanto lateral do União São João, em 92 ele foi convocado pelo Parreira. Ele foi, acho que, o primeiro e único jogador do União São João a ser convocado para a seleção brasileira jogando no interior. Perfeito. Encerramos o nosso primeiro bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Já voltamos falando sobre esse tema de diretor de futebol remunerado.